Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, essa aqui é uma aula, né, na verdade um tutorial que eu vou mostrar para vocês, né, sobre esse teste incremental, o Incremental Exercise Test, né, que é um teste que eu estou disponibilizando para vocês através também de uma planilha aí de Excel que está acompanhando essa planilha aí de treinamento de Endurance que eu acabo disponibilizando, tá? Então, no treinamento de Endurance, a gente vai ter lá corrida, ciclismo, natação, essa planilha especificamente aí sobre corrida e o teste também incremental para ser realizado em uma esteira ergométrica, ok? Eu vou compartilhar o PowerPoint aqui só para eu fundamentar algumas coisas a respeito do teste e aí depois eu vou diretamente com vocês aí para a planilha de Excel, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, né? Montei aqui um PowerPoint como se fosse uma aula, então vou falar do teste incremental, os seus princípios básicos, a sugestão do protocolo e depois eu vou diretamente aí para a planilha de Excel, onde vou estar mostrando como é que você pode inserir os dados aí efetivamente nessa planilha para prescrever o treinamento depois aí para os seus clientes, ok? Bom, treinamento de endurance, né? A gente sabe que o desempenho nessas modalidades, né? Só fazendo essa introdução a respeito aí da importância aí do teste, o desempenho dessas modalidades depende da eficiência, da economia dos movimentos, do consumo máximo de oxigênio e dos chamados aí limiares metabólicos, né? Aqui nessa figura ele está colocando basicamente o limiar de lactato, os aspectos metabólicos que acabam modulando esse parâmetro aí para prescrição do treinamento de endurance. E aqui a gente sabe, né, de acordo com outras aulas que a gente já assistiu, que nós podemos aí identificar dois limiares metabólicos quando nós temos a realização de um teste direto, né, um teste incremental. Então, aqui embaixo, eu estou citando aqui a referência do trabalho do meu amigo lá do laboratório, professor Tiago Fernando, que é um trabalho sensacional, já indiquei para vocês, fiz uma aula sobre esse artigo, que basicamente fala da interpretação metabólica dos parâmetros ventilatórios obtidos durante um teste de esforço máximo e a sua aplicabilidade no esporte. Então, né, só fazendo um parênteses aqui, quem ainda tem dificuldade em relação a esses parâmetros, que eu vou estar colocando bem rápido aqui agora, né, não é o objetivo dessa aula, sugiro que voltem e assistam essa aula e eu leio também o trabalho aí do Thiago sobre a interpretação metabólica dos testes e os parâmetros efetivamente durante um teste incremental, porque tudo isso que eu vou colocar, ele advém basicamente desse teste aí incremental. Esse teste é um método direto, ele é feito com análise de gases. E através da análise de gases, lá no teste, a gente consegue identificar dois parâmetros metabólicos, né? O chamado limiar ventilatório, quando você tem perda de linearidade da relação VO2 por VCO2, e aí nós identificamos quando tem um aumento aí na concentração de CO2 devido à maior capacidade de tamponamento de bicarbonato na corrente sanguínea, produção de CO2 não metabólico, e nós temos o limiar ventilatório, tá? Mais uma vez, estou falando tudo isso super rápido, porque vocês já viram e tem isso gravado em outras aulas, tá? O outro parâmetro é o ponto de compensação respiratória, quando você tem aí perda da ventilação em função aí da produção de CO2, ok? Beleza, né? O problema desses testes, assim, direto, seja com consumo de oxigênio, análise de gases, né? Consumo de oxigênio, produção de CO2 e ventilação, e também se você tiver aí uma produção de lactato sendo mensurada aí na corrente sanguínea, é que esses testes, eles dependem, né, efetivamente de alguns equipamentos que são mais caros e algumas análises, obviamente, que são mais invasivas. Então, o que nós temos na literatura? Nós temos aí o desenvolvimento dos protocolos indiretos. Protocolo indireto não significa protocolo ruim, que são utilizados aí para análise de parâmetros que servem para a prescrição das intensidades do treinamento de endurance. Então, esse artigo que eu vou estar mostrando aqui agora para vocês, ele é um trabalho que já abordei em várias aulas no treinamento de endurance, já compartilhei também nos grupos aí nas redes sociais, que é o trabalho do grupo do Bishop, do Granata, né, que ele fala dos princípios de prescrição do exercício e como eles acabam influenciando fatores de transcrição gênica e outros reguladores da biogênese mitocondrial. Sugiro a leitura desse trabalho, ele é muito bom, extremamente importante aí para quem trabalha com treinamento de endurance. Na introdução desse trabalho, ele obviamente vai falar do teste
que pode ser utilizado para determinação das intensidades do treinamento. Então, aqui, do mesmo jeito que tem lá no trabalho do Tiago, ele coloca aqui, através de uma outra representação gráfica, o consumo de oxigênio em litros por minuto. Só que aqui embaixo, ele, como fez um teste no ciclo ergômetro, tem a potência e aqui no eixo Y da direita, as concentrações de lactato, e que vão gradativamente aumentando conforme vai aumentando o quê? A potência aí durante o exercício, tá? São formas de você analisar os chamados limiares metabólicos. Então, aqui ele identifica o limiar 1, o limiar 2, depois a potência pico, a potência do VO2 máximo, a potência máxima, que ele coloca aí efetivamente num teste, todos os parâmetros aí até com uma certa polêmica de identificação. Só que o que tem de interessante nesse trabalho, né? Ele coloca que ele normaliza, na verdade, as prescrições do exercício a partir de uma potência máxima alcançada no teste. E ele coloca lá um adendo lá no trabalho, né, que para intervenções empregando modos de exercício no qual a potência não é facilmente mensurada, como por exemplo a corrida ou a natação, os mesmos parâmetros podem ser determinados, mas a velocidade é usada ao invés da potência. Então, o que ele quis dizer para a gente? Se você vai fazer um protocolo incremental, como esse que ele vai colocar, e eu já vou apresentar uma proposta de protocolo baseado em vários trabalhos que tem na literatura a respeito de como você aumenta gradativamente a intensidade durante o exercício e durante quanto tempo você pode aumentar essa intensidade, né? Tempos em tempos. Se você não tem a potência, você não está fazendo aí um ciclo ergômetro, um potenciômetro, você pode fazer esse parâmetro de intensidade através de outros parâmetros, como, por exemplo, a velocidade, no caso da corrida e da natação, tá? Então, aqui ele está colocando a proposta e nós pegamos o trabalho, nós fizemos as devidas adaptações conforme ele acaba recomendando. Então, voltando lá para o slide, voltando para o slide, aí, beleza? O que ele identifica durante o teste incremental é a potência ou a velocidade máxima e ele normaliza depois as prescrições do exercício em função, relativiza, né, em função da potência máxima. Então, ele considera exercícios de 50% a 75% da potência máxima como exercícios de intensidade média com prescrição de treinamento contínuo. Intervalados começam a surgir a partir de 75 até a potência máxima. Depois dos exercícios intervalados, né, de sprints aqui, e o repeat de sprints exercise, aí não interessa, né, para mim, sinceramente, eu até acho meio contraproducente esses nomes que as pessoas dão em relação às normalizações aí das intensidades do treino, se você vai chamar de HIIT, CIT, RST, são simplesmente exercícios realizados em diferentes domínios de intensidade, com diferentes durações, intervalos de recuperação e tudo mais. Então, eu gosto muito mais de números do que efetivamente de alguns nomes que são dados para esses fracionamentos aí de intensidade. Nada contra, aí os nomes podem, se ajudam vocês, usem, né? Para mim, sinceramente, eles acabam mais atrapalhando do que ajudando, tá? Eu gosto mais dos números. Você treinou a 50% da potência máxima, você treinou a 75% da potência máxima, você fez intervalado com estímulos a 90% da potência máxima, por exemplo, ou você normalizou efetivamente aí as intensidades aí de treino de acordo com a velocidade máxima, enfim, aí são formas e formas de você relativizar essa intensidade. Tanto matematicamente correto, está excelente, né? E metabolicamente correto também está excelente. Então, vamos lá, voltando aqui para a prescrição do treinamento, do teste, desculpa. A proposta que a gente acabou fazendo aqui para vocês utilizarem efetivamente aí na prática do dia a dia, agora analisando o padrão de movimento corrida, ok? Eu peguei também as recomendações aqui também desse trabalho do Tiago, que fala de reprodutibilidade, de um teste incremental aí na esteira, onde ele coloca lá nos materiais e métodos a proposta de aquecimento que foi utilizado com os voluntários na pesquisa. No caso, ele utilizou uma inclinação fixa de 1% na esteira. Aí, sendo bem sincero, eu acho isso opcional, você pode colocar ou não aí no seu dia a dia, né? Diz aí a lenda, em alguns trabalhos, que esse 1% pode mimetizar o esforço encontrado aí efetivamente na rua, ok? Quando você está correndo em terreno plano.
A duração dos estágios nesse protocolo aqui do Thiago foi de 25 segundos e o aumento da velocidade de 0,3 km por hora. Depois, após a exaustão, o indivíduo alcançar uma determinada velocidade máxima, ele fez um protocolo de recuperação com um decréscimo de velocidade a cada 1 minuto, tá? Para 60%, 55%, 50% e 40% da velocidade máxima alcançada. Então, assim que o indivíduo terminou o teste, né? Primeiro teste, tem um protocolo de aquecimento, tem uma inclinação fixa, que, ao meu ver, pode ser opcional aí para vocês, tem uma duração do estágio, que no caso deles foi de 25 segundos, um aumento de velocidade de 0,3 km por hora, e depois de alcançar a velocidade máxima, o protocolo de recuperação que durou 5 segundos, 5 minutos, 60% da velocidade máxima, 55, 50, 40 da velocidade máxima alcançada, e aí, beleza, você finalizou o teste, ok? Então, com base nessas informações aí científicas aí a respeito da parte metabólica do teste, depois a parte de materiais e métodos que foi utilizado aí no trabalho do Thiago, né, eu fiz uma proposta de implementação desse Incremental Exercise Test, que é bem prático, acho muito interessante, onde você só tem que identificar a velocidade máxima aí no teste e pode ser implementado aí no seu estudo, na sua academia, enfim, aí na sua prática do dia a dia, na prescrição do treinamento, tá? Então, qual que foi a proposta, né? Eu já traduzi tudo isso, colocando aí efetivamente agora uma planilha de Excel. Então, o que eu vou compartilhar aqui agora com vocês é uma planilha de Excel, onde a gente colocou todas essas informações aí científicas e algumas a mais para serem utilizadas aí na prescrição do treinamento, diagnóstico, né? No caso aí do treinamento. Então, vamos lá. Essa daqui é a planilha que eu já disponibilizo aí para vocês. Então, aqui vai ter a aba embaixo do IET, depois aqui embaixo a aba do MESO, do treinamento de Endurance. Eu vou fazer uma outra aula tutorial a respeito de como utilizar a prescrição aí, né? Depois que vocês assistirem aqui da avaliação, aí vem para a prescrição do treinamento, né? Uma sequência pedagógica, ok? Aqui a gente vai ter a data do teste, depois a gente vai ter aqui a velocidade inicial. Isso daqui de velocidade inicial, vou até parar para discutir aqui com vocês. Esse é o grande desafio desse teste, tá? Por quê? O teste ele tem que ter uma duração entre 8 a 12 minutos. É o que é recomendado aí na literatura para você não ter tanta fadiga e, efetivamente, com menos que isso, o indivíduo não consegue determinar esses parâmetros metabólicos, vamos dizer assim. O que determina, efetivamente, esse teste ter uma duração média de 8 a 12 minutos vai ser a velocidade inicial e a velocidade final. Isso é o grande desafio desse teste, porque efetivamente, você vai ter que fazer meio que um chute dessa velocidade inicial de acordo com o nível de treinamento do seu atleta, da pessoa que você vai avaliar. Se você vai avaliar um atleta de elite, um corredor de endurance de elite, e você colocar uma velocidade inicial muito baixa, por exemplo, 5 km por hora, poxa, ele vai chegar na exaustão para lá de 20 km por hora. Então, o teste vai ter uma duração muito longa. Vamos fazer até uma simulação disso daí, ó. Olha só. Então, vamos supor que você começou lá, um indivíduo muito treinado, você começou a 5 por hora. Tem uma proposta do aquecimento aqui, no caso, uma velocidade abaixo da velocidade inicial do teste, 3 minutos de aquecimento. A duração dos estágios, eu já meio que arredondei para 30 segundos aqui, e mantivemos o incremento de 0,3 km por hora. Vamos supor que esse indivíduo ele chegou numa velocidade máxima lá no teste de 22 km por hora, se for um indivíduo muito bem treinado. Meu Deus, olha, você começou a 5, o teste vai durar 28 minutos para ele, né? Muito tempo aí no teste. Aqui na planilha, os parâmetros que você tem que manipular, eu já deixei inclusive em azul, tá? Então, você tem que manipular a velocidade inicial e depois inserir o valor de velocidade máxima que esse indivíduo chegou. O protocolo de recuperação já é automaticamente gerado aqui e depois nós vamos ter os parâmetros lá do trabalho do bicho, 50% da velocidade máxima, 75% da velocidade máxima, e aí você vai escolher qual dessas que você vai efetivamente estar utilizando para prescrever o treinamento, ok? Então, aqui nós temos aqui depois cálculos de consumo máximo de oxigênio. Por que tem 3 linhas aqui, ó? Porque são 3 referências diferentes que eu utilizei
para calcular o VO2 máximo em função da velocidade máxima alcançada no teste. Então, se o indivíduo chegou a 22, ele vai ter um VO2 lá de 77, e eu coloquei aqui a média dos três protocolos, ok? Mas ainda fica o grande desafio, né? Poxa, a velocidade inicial aqui ficou muito baixa. O teste durou 28 minutos. Então, para esse indivíduo, a velocidade inicial teria que ser para cima de 10, né? Vamos colocar aqui, ó, 12 quilômetros por hora. Esse indivíduo teria que começar efetivamente aos 14 ou 15 quilômetros por hora para o teste ter uma duração lá entre 8 e 12 minutos, ok? Então, eu não sei se todo mundo entendeu essa problemática do teste, que o grande desafio que vocês vão ter no primeiro momento é a determinação da velocidade inicial. Lógico, tem um exemplo aí de um atleta alto nível, chegou aí a 22 quilômetros por hora de velocidade máxima. Vamos dar uma analisada aí na maior parte do público que a gente vai atender, né? Então, vamos supor que você tem um indivíduo que não chegue, obviamente, na velocidade máxima de 22, que ele vai chegar numa velocidade máxima, sei lá, de 12 quilômetros por hora, que está tendo várias pessoas que chegam no máximo nessa velocidade. Então, para essa pessoa, se ela começar aqui a 5 quilômetros por hora, está excelente. Aí o teste teve lá em duração 8, 12 minutos, foi muito bom. Então, o ajuste que vocês vão ter que fazer aqui na planilha é o grande desafio, é a velocidade inicial. Depois identificou a velocidade máxima, automaticamente a planilha vai calcular para a gente o consumo máximo de oxigênio. E aqui é regra de 3, né, gente? 50% da velocidade máxima, aqui de 12, 6, né? E 75% dessa velocidade máxima, 9 quilômetros por hora. E aí você utiliza esses parâmetros da forma com que você quiser, estando metabolicamente corretos, na prescrição aí do treinamento, ok? Bom, desculpa se eu expliquei muito corrido aí, né? Depois, quando está gravado, vocês podem assistir aí várias vezes, tirar as dúvidas também disso, a respeito desse teste aí comigo aí no particular, aí, seja nas redes sociais, como vocês quiserem, né? Preferencialmente prefiro lá pelas redes sociais, pelos canais aí, Telegram, tal, que eu tenho. Pode mandar no particular, é para dúvidas mesmo. Só pontuar efetivamente aqui, ó, professor, assisti a aula lá do teste incremental, da planilha, queria tirar essa e essa dúvida. Aí, beleza, a gente conversa lá. Mas maiores dúvidas, gente, sempre leiam, né, os trabalhos que eu acabo indicando, acho que tem muito mais riqueza de detalhes do que efetivamente o que eu consigo colocar aqui numa fala, numa aula, aqui para vocês, e mesmo mostrando aí o PowerPoint com as figuras aí dos trabalhos, explicando um pouquinho melhor. Eu acho sempre muito mais rico a leitura do trabalho na íntegra, inclusive as nossas discussões ficam bem mais produtivas. Bom, então espero que a planilha ajude vocês a prescrever treinos aí para os seus alunos, fazer as devidas avaliações e ter sucesso aí nos seus resultados. Abraço!